Quantas vezes você iniciou um projeto e não deu continuidade a ele? Quantas vezes você nem tentou por medo de errar? E a angústia? Você já se sentiu angustiado por se sentir incompetente? Essas são características do perfeccionista. Eu vou dar para você dicas de como lidar com isso, tanto na sua vida pessoal quanto profissionalmente. A primeira live que eu fiz aconteceu no início da pandemia. Em isolamento, eu conversava remotamente com um sobrinho e ele sugeriu abrir a conversa numa live. O tema foi sobre o perfeccionismo. Ele sempre dizia que perfeito é o que é feito e que as pessoas não fazerem as coisas porque queriam fazer perfeito não adianta. De fato, interessa é o que está feito. Então, vamos conversar sobre isso. Foi uma conversa interessante e hoje venho trazer para vocês o embasamento que a psicanálise traz sobre isso. Eu sou Eliana Olímpio, psicanalista, mestre em psicologia e quero compartilhar com vocês os 20 anos da minha experiência, porque eu sei que sempre há muitas dúvidas sobre a área psíquica. Bem, naquela conversa, concluímos que o perfeccionismo é uma atitude que a pessoa adota de procrastinar, deixar para depois ou iniciar e não terminar o que começou. O fundamento dessa atitude é o medo de errar. Mas o que a psicanálise teoriza sobre isso? Na realidade, o perfeccionismo começa no nascimento da criança. Os pais, quando têm um filho, acham que ele é o bebê mais lindo do mundo e que aquele filho dele vai atender todas as expectativas daquele casal. Querem que a criança atenda às expectativas dele e não só dele, as exigências sociais e as realizações que eles mesmos não alcançaram na vida. Os pais atribuem ao filho os seus ideais, que o filho realize tudo que ele, pai, não realizou ou desejou. É claro que o desejo dos pais é repleto de idealização, de perfeição. O bebê é a imagem da perfeição e os pais o consideram como pequenos deuses. A criança, muitas vezes, cresce se sentindo mesmo um príncipe, um deus. Mas, em algum momento, essa criança vai perceber que a perfeição é inalcançável. Claro que nem todos, porque aqueles que têm um senso de realidade ajustado e que percebem a sua humanidade cheia de falhas e sabem lidar com essas imperfeições, elas estariam dentro aí do que nós chamaríamos do parâmetro normal. Mas tem aqueles outros que patologicamente fazem uso de mecanismos psíquicos de repressão ou negação dessa realidade e através de alucinações, delírios de grandeza e megalomania, se veem excepcionais, superiores, perfeitos. Os narcisistas, por exemplo. Há outros ainda, aqueles sujeitos deprimidos em que a autoimagem e a autoestima está destruída e se veem como fracassados, derrotados, que não conseguem fazer nada certo, com sentimentos de menos-valia e desprezo por si mesmo. A psicanálise esclarece que no inconsciente existem duas instâncias psíquicas que participam desse ideal perfeccionista, que estão presentes em todos os sujeitos, mas que em algumas pessoas essas instâncias entram em conflito. A primeira delas, denominada ideal do ego, funciona como um parâmetro em que se baseiam os modelos introjetados pelo sujeito. O sujeito se identifica com os modelos ideais e procura imitá-los e assimilá-los. A outra instância, chamada ego ideal, estabelece a idealização do que o sujeito deseja ser, o que ele gostaria de se ver e ser visto. A idealização purifica a imagem do sujeito, atribuindo-lhe perfeição, encobrindo-lhe as falhas e colocando-lhe um brilho onde está opaco. É no consciente que o ideal do ego e o ego ideal entram em conflito à medida em que o sujeito não consegue alcançar o ideal, advindo daí os sintomas de inibição, ansiedade ou angústia. A inibição paralisa o sujeito diante da necessidade de se apresentar perfeito ou apresentar, o seu produto como perfeito. O sujeito, ele nunca se acha preparado o suficiente para concluir o que foi solicitado. Então ele procrastina, deixando para amanhã, porque acredita que depois ele estará melhor. Ou ele planeja continuamente o início das tarefas, mas ele nunca as inicia. A ansiedade, por outro lado, gera no sujeito um movimento desgovernado, mas também o paralisa,
porque o sujeito inicia vários projetos que não dá oportunidade de continuar, né? Então, assim, ele não dá continuidade, ele nunca chega à finalização desses projetos. O outro sentimento que perturba o perfeccionista é a angústia, né? Ele sente angústia e culpa por não conseguir alcançar o ideal da perfeição. Em todo perfeccionista, o superego é extremamente crítico e feroz, resultando muitas vezes em autodestruição e em acusações exacerbadas quanto aos defeitos e imperfeições que a pessoa atribui a si mesmo e que ela atribui inclusive às outras pessoas. Então, o perfeccionista precisa se tratar. Eu vou adiantar que não é fácil, conscientemente, a pessoa mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de se apresentar no mundo, usando apenas a força de vontade. Mas eu vou dar dicas de como lidar com o perfeccionismo. Então, eu sei que é difícil, mas não custa nós tentarmos diminuir um pouco o perfeccionismo. Então, o primeiro ponto seria buscar empatia, colocando-se no lugar dos outros, vendo as pessoas, né, como seres humanos e não como heróis. É comum o perfeccionista invejar o outro, se comparar e achar que o outro é muito melhor, muito mais habilidoso e especial. Então, saiba que o outro tem qualidades, mas é um humano, né? Um humano também cheio de defeitos. E você também é humano. Então, perceber que ambos são falíveis. Outro ponto, né, o segundo ponto, eu vou dizer que é importante buscar o desenvolvimento saudável da autoconfiança e da autoestima, de modo a abrigar em si as imperfeições, atribuindo a si mesmo um olhar amoroso e complacente diante da própria humanidade. Então, é perceber, né, as falhas e não achar que por causa das falhas você assim, é o último dos humanos, né? Se olhar com amor. Terceiro ponto é não se perturbar diante do julgamento e crítica dos outros. A gente deve receber as críticas, tentar melhorar o que for possível, mas compreender que muitas vezes as críticas dos outros são severas e destrutivas e que não tem nenhum intuito sincero de ensinar e corrigir. Quarto ponto é enriquecer e fortalecer o ego através de obtenção de prazer, valorizando as suas escolhas e gostos, não se deixando influenciar por modismos e por sugestões alheias. Então é você ser autêntico, né? Buscar o que você quer e ir atrás disso e apresentar isso, né, da melhor forma possível. Quinto ponto é controlar a ansiedade de agradar os outros, que é o nosso grande defeito. Sexto ponto é procurar aliviar o sentimento de culpa diante das suas falhas e se conscientizar que o sistema ele impõe para a gente o máximo de desempenho e perfeccionismo, mas que a gente tem que aprender a lidar com isso de uma forma saudável, sem nos deixarmos adoecer por essas imposições que vêm de fora. E por último, sétimo ponto, é não utilizar o seu desempenho, a sua excelência e o seu perfeccionismo para se posicionar como superior aos outros. Então, é importante que saibamos qual o nosso nível de perfeccionismo para nós não cometermos o engano de achar que somente existem pontos positivos. Nós precisamos usar o nosso perfeccionismo, sim, mas de uma forma comedida, porque ele pode nos inibir, nos paralisar, impedir que sigamos adiante, e nesse sentido, o perfeccionismo é muito ruim. Então, sejamos perfeccionistas, mas não tanto. Se esse conteúdo te ajudou, curta, compartilhe e faça circular esse vídeo. Obrigada, até a próxima.